vocês? Vocês estipularam um tempo de apresentação? Isso. Eu começar a fazer... Podemos gravar, então? Porque não tem problema nenhum. A apresentação do memorial pode começar exatamente às 10. Mas então eu pediria à comissão para já começar a gravação. Me avise se já está gravando, por favor. Ok, muito bem. Respondendo a pergunta da candidata Elaine, bem-vinda, Elaine. A banca estipulou um tempo de até 40 minutos para você fazer a apresentação do seu memorial e o resto reservado a perguntas da banca. Lembrando, o tempo não os 40 minutos não são objeto de avaliação, apenas para permitir que a gente possa fazer perguntas. Então, até 40 minutos, preferencialmente, para que a gente possa estender com perguntas e questionamentos sobre e curiosidades sobre o seu memorial. Ok? Isso posto, se você quiser, aqui 8h59, podemos disparar o cronômetro, você pode começar, então, a fazer a sua apresentação. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Vou então compartilhar aqui a tela, ok? Ok. Pode começar, então. Estou visualizando? Sim. Sim, Elaine, está perfeito. Sim. Ok. Pode começar. Tá ótimo. Bom dia. Meu nome é Elaine Cristina Lopes Pereira. Vou apresentar nesse momento o meu memorial. Bom, o início da química na minha vida, né? Quando surgiu? O primeiro contato com a química, eu me lembro assim muito bem, foi no ensino fundamental, nas aulas de ciência da professora Maria Inês. Ela estimulava, né, os alunos, trazia curiosidade para a sala de aula. Eu comecei aí na adolescência a despertar por química, pela ciência, e eu tinha, né, uma facilidade na hora de realizar as provas. Então eu gostei, né? Esse meu primeiro contato foi apaixonante. Então, assim, eu posso dizer que o início da química foi no ensino fundamental, nas aulas de ciências. Pois bem, a partir disso, né, terminei o ensino fundamental, fui para o ensino médio. E aí o início da docência na minha vida, o marco, assim, foi a partir, né, do ensino médio, com as minhas aulas particulares. Eu sempre gostei muito, né, de falar, de me comunicar com pessoas, né, de ter uma boa interação. Então, eu comecei e uma forma também, né, de eu ter uma forma econômica também, uma parte para eu poder também ter uma certa independência financeira, né? Então, eu comecei a dar aula particular na vizinhança, na minha casa. Eu comecei alfabetizando, né, um adulto, e depois disso eu fui me aprimorando e comecei, né, a dar aula de química geral, química para ensino médio, tá? E eu comecei a gostar, comecei a ter aptidão. E aí, em 2003, eu terminei o ensino médio. Em 2004, eu tive uma experiência, assim, uma oportunidade, na verdade, né? Eu fui contemplada com uma bolsa parcial, né, de estudos para cursar o técnico em Química no Colégio Mercúrio, que foi no período 2004, inicialmente até final de 2005. E essa oportunidade, na época, me pareceu bem, assim, interessante. Por quê? Eu nunca cogitei apenas estudar, né? Eu sempre precisei ajudar em casa. Então, o meu objetivo era conciliar. Eu queria muito estudar, eu queria muito fazer depois de faculdade, mas eu também eu precisava ter uma fonte de renda. Então, essa oportunidade desse curso me pareceu bastante oportuna para a época. E aí eu comecei a estudar o técnico em Química aos sábados, e no mesmo ano eu tive a oportunidade de fazer um estágio, né, no Instituto Militar de Engenharia, que fica aqui na URCA. E lá, nesse laboratório, eu comecei, né, o primeiro contato com o laboratório, o primeiro contato com a pesquisa. Então, assim, como atividades, né, eu auxiliava no preparo de amostra, na caracterização de material, na parte de, principalmente, reologia, né? Na verdade, a gente analisava muito a viscosidade da pasta de cimento, ia muito a parte de propriedade mecânica, já fazia os ensaios, acompanhava também os alunos de mestrado e doutorado, né, na preparação dos materiais. Creio que esse estágio foi uma semente para eu começar a gostar de pesquisa e começar a sonhar lá para frente com ter uma carreira acadêmica.
E aí, nesse mesmo laboratório, surgiu a oportunidade para eu ser técnica bolsista, num projeto intitulado como Materiais à base de ligantes, minerais álcool ativados para cimentação em altas temperaturas, bem como durabilidade de pastas cimentantes expostas, né, a agentes agressivos em condições de lâminas de água profunda e ultraprofunda. Era um projeto em parceria IME, Petrobras e a PUC. Pois bem, terminei o curso técnico em Química e aí foi o momento de ingressar na faculdade. Eu já tinha escolhido desde o ensino médio que eu queria fazer Química. Eu não consegui de imediato cursar Química, assim que eu terminei o ensino médio, pela linearidade da vida, não foi tão linear assim a sequência, mas foi muito importante eu começar o técnico em Química primeiro. Por quê? Porque isso me possibilitaria entrar no mercado de trabalho, na área de indústria, que era o meu foco inicialmente. Então, em 2006, eu prestei vestibular para Souza Marques, né, que fica em Jacarepaguá, Campinho, e aí tive a oportunidade, ganhei um desconto muito bom, né, porque eu fui bem no vestibular, e eu comecei o ingresso no curso de licenciatura e bacharel em Química. E por que a faculdade em Campinho seria uma boa também, né? A Souza Marques é uma faculdade que já é bastante estabelecida e também eu conseguiria conciliar minha vida profissional. Eu comecei trabalhando, né, na indústria Ipoal em 2006, no terceiro turno. Então, eu consegui estudar e depois ir para o trabalho. Então, o meu objetivo no período de graduação era adquirir experiência nas indústrias de diversos segmentos. Eu queria passar para a indústria, eu queria ter oportunidade na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, e assim foi, né, a sequência. E essa empresa, o meu primeiro emprego, né, como química, como técnico em química, analista, foi nessa empresa que era uma terceirizada. A gente prestava serviço para a Cera Johnson, na área de cosméticos, da área de Cera Johnson, principalmente na parte de repelente, né, os Off Kids, o Off Loção. A gente também prestava serviço para Embeleze, Cor Brasil, na parte de shampoo. Então, a gente fazia todo o controle físico-químico, né, desses produtos. E essa visão dessa empresa foi muito legal porque era uma empresa pequena. Então, eu conseguia ver desde a chegada da matéria-prima, analisar, caracterizar, liberar para fabricação e conseguiria ver também o produto acabado, porque a gente fazia análise para liberar para o envase. E no final da cadeia eu ia para a produção, verificava lote, envase e todos os parâmetros importantes aí para liberar o produto para o mercado. Pois bem, em 2007, na mesma região, existe uma empresa que é DFL, Indústria e Comércio. É uma indústria farmacêutica do setor odontológico. E aí apareceu uma vaga e eu fiquei empolgada e fiz a inscrição, né? Fiz o processo seletivo. E essa vaga tinha como desafio que eu iria trabalhar com a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência, né? Klein ou HPLC em inglês. E eu ia trabalhar também no terceiro turno, então eu pegaria de 23 horas até 7 da manhã. Então, foi um desafio grande, por quê? Porque eu entrei sem experiência nessa técnica. Então, foi uma experiência nova, interessante, a qual me proporcionou bastante aprendizagem e uma enorme aptidão pela técnica. Eu me identifiquei muito em análise instrumental. Então, lá tinha vários equipamentos interessantes, tecnológicos. Então, foi assim, um contato importante com a parte tecnológica, com os equipamentos, principalmente na parte de métodos de análise. Depois eu passei por uma próxima fase, que foi validação de métodos. E o carro-chefe da empresa era anestésicos, lidocaína, xilocaína, epinefrina. Então, tinha que ter um controle muito rigoroso, né, para a liberação para o invase e posterior para o mercado. Pois bem, em 2010, no primeiro semestre de 2010, eu me formei em bacharel e licenciatura em Química. E continuei na DFL até meados de 2010. Na DFL, eu era técnica em Química. Então, após a minha formatura, a colação de grau, eu já queria algo melhor, já queria um cargo para analista de nível superior. Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar como analista da qualidade de nível superior no laboratório Bravet. Esse laboratório, ele fabrica produtos e medicamentos veterinários. Fica na região de Engenho Novo, no Rio de Janeiro mesmo. E aí, como eu já tinha uma experiência prévia, né, em HPLC, eu fui atuar
muito mais na parte de desenvolvimento e otimização de métodos analíticos. É claro que uma vez que você tem um método validado, a gente não pode alterar, mas a ideia da empresa era reestruturar, verificar possíveis falhas nos métodos existentes e desenvolver um método novo ou otimizado e depois de uma validação. Também por HPLC, mas também existiam outros equipamentos, né, como o espectrofotômetro, mas assim, o principal era a parte de cromatografia. Em 2011, eu retornei para a Faculdade Souza Marques para complementar a minha formação e obter a habilitação em Química com orientação tecnológica, porque eu sentia a necessidade de ter química plena, né, em todos os ramos, justamente para não perder oportunidades. Que, inclusive, essa oportunidade, como química industrial, essa titulação, me abriu portas lá na frente. E aí, em 2011, eu também queria ter uma nova experiência agora em cosméticos, né? Eu comecei a trabalhar na Embeleze, em Nova Iguaçu. Nessa empresa, eu participei de forma direta, né, da montagem do laboratório. O laboratório de físico-química era bem estabelecido, mas eles estavam estruturando um novo laboratório para a parte instrumental, principalmente para trabalhar com a parte de coloração, ter um controle, uma dosagem mais precisa, porque até então a empresa fazia titulação, né, para dosagem da parte de coloração, mas aí a empresa começou a investir em pesquisa e até mesmo desenvolver novas formulações na área de coloração capilar. Então, eu atuava no desenvolvimento e otimização de metodologia por Klein. Então, vale ressaltar que durante a minha trajetória na faculdade, nas indústrias, período aí de 2006 a 2011, mesmo com a atuação industrial, eu não desvinculei totalmente da área acadêmica e da sala de aula. Eu sempre procurei conciliar, porque eu tenho uma aptidão muito grande por sala de aula. Na verdade, eu fiz licenciatura em Química. Esse era o meu curso principal. E aí o curso, ele é um combo, né? Licenciatura e bacharel. Então, nesse período da minha fase de graduação, eu atuei como professora de Química em pré-vestibular comunitário, mantido por uma ONG, era um projeto Educafro. Foi uma excelente experiência, porque eu constatei que a educação é um meio de inclusão e ascensão das classes menos favorecidas. É uma oportunidade que as pessoas mais carentes de comunidade são portas que possam se abrir, né, a partir do pré-vestibular. Também fiz estágio para a área de licenciatura e atuei como monitora de turmas de dependência no colégio Sistema Elite de Ensino, que ele tem unidades em Nova Iguaçu, Taquara, né, Madureira. Então, eu ia para onde tinha necessidade. Eu trabalhava de madrugada, no terceiro turno, então eu conseguia, durante o dia, fazer esses estágios, fazer esse momento aí de parte docência. E também atuei como educadora, aqui eu tive até um vínculo empregatício, num projeto social, lecionando também para turmas de pré-vestibular. Vocação. Apesar de toda essa vivência, eu não me sentia plenamente realizada, porque eu trabalhava muito tempo na indústria, né? 10 horas dentro de uma indústria. E aí foi quando, e a semente lá no IME, com pesquisa, estava no meu coração. E aí foi quando eu resolvi visitar o FRJ, para sondar as possibilidades de ingresso no mestrado. Curso de nivelamento no IMA, que era geralmente em janeiro ou julho, né? E aí eu fiquei empolgada, conheci o IMA, Instituto de Macromoléculas da FRJ, fui muito bem atendida, e fiquei disposta a tentar o processo seletivo. Mas aí veio a questão, como fazer nivelamento trabalhando na indústria? Esse curso seriam 3 semanas, na parte do dia, né, o dia inteiro, e eram 3 provas, uma prova por semana. Então, eu não conseguiria conciliar. Ao mesmo tempo, a minha vocação falou mais alto. E aí eu conversei com a chefia e eu pedi uma liberação, pedi umas férias antecipadas da empresa. E deu tudo certo, a minha chefe, na época, me concedeu a liberação. Foi quando eu fiz o processo seletivo em 2012, em janeiro, né, para o Instituto de Macromoléculas, e consegui ser aprovada com bolsa da CAPES. E aí começa, né, uma nova vida. Eu saí da indústria e fui para a universidade, que era, na verdade, o meu sonho. Então, o início da pesquisa, né, polímeros. Polímeros
um campo enorme, gigantesco de oportunidades, de aplicações. Então, como começar? Uma das linhas do laboratório era polímeros termorrígidos, especificamente mais a resina epoxídica. Resina epoxídica, eu via muitas aplicações, revestimentos, produtos de petróleo, enfim. Então, revestimentos também, a parte de tintas. Então, me despertou aí, era uma das linhas de pesquisa da professora Bluma Soares. E aí eu comecei a estudar esse tema. Com esse ponto de partida, comecei a trabalhar com nanocompósitos, líquidos iônicos, como agente de dispersão de carga, trabalhar com cargas condutoras, nanotubo de carbono, porque a resina epoxídica, inicialmente, ela é isolante, então a gente queria dar uma propriedade mais nobre para a resina epóxi. E aí, esses temas, né, foram o início aí, temas sobre os quais eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, concluída em 2014. Os resultados foram publicados, né, nessa revista aqui, na Journal of Applied Polymer Science, em 2016. Os resultados também foram publicados em congressos. Um dos mais importantes na área de polímeros é o Congresso Brasileiro de Polímeros, o CBPOL. E também apresentei também numa conferência, né, de reologia na PUC. E o título da minha dissertação foi Líquido iônico como agente de dispersão de nanotubo de carbono e resina epoxídica, porque é um desafio dispersar nanocarga numa matriz. Então, eu estudei aí líquidos iônicos como agente de dispersão para ter boas propriedades finais do material. Ainda no mestrado, eu atuei como professora convidada para dar curso de extensão no Centro Universitário Augusto Mota, Uniswan. Eu tinha um aluno, né, amigo, e eu falei assim, olha, pergunto se eles querem palestra na semana de extensão de vocês, eu vou lá, não cobro nada, estou disposta. E aí eu consegui o contato, conversei com a coordenação, e essa oportunidade foi legal, porque eu comecei a trabalhar de 2012 a 2014 como professora extensionista. Então, todas as férias, e eles têm várias unidades também, Bom Sucesso, Campo Grande, eu era chamada, né, para ministrar curso. E o curso que eu mais ministrava era cromatografia. Por quê? Porque o pessoal era da curso de farmácia, né? E tinha também engenharia, mas era mais farmácia. Então, o HPLC é o coração da indústria farmacêutica. Então, eles achavam interessante, né, eu continuar sempre com essa proposta. E aí, eu trabalhei aí por esse tempo aí e foi importante esse contato, né, com os alunos de graduação. Em março de 2014, eu emendei, né, a área acadêmica, comecei o doutorado em março de 2014. Aqui é uma foto do Instituto de Macromoléculas. No doutorado, na mesma instituição, resolvi também continuar o doutorado na mesma instituição, porém, explorar matrizes poliméricas, agora termoplásticas, até para ampliar os conhecimentos, principalmente na parte de processamento de materiais. E aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de blendas poliméricas, com enfoque em polímeros biodegradáveis. Até porque a gente sabe que existe toda uma problemática no descarte inadequado, com as embalagens. Então, assim, o polímero não é vilão, só que precisa ser bem destinado. E precisamos também despertar por novas alternativas, como fontes biodegradáveis, fontes alternativas renováveis, polímeros biodegradáveis. Então, me interessou trabalhar, né, com essa área. Então, de maio de 2014 até julho de 2015, aqui foi uma nova... Durante o doutorado, eu consegui também trabalhar eu tive algumas oportunidades profissionais. A primeira oportunidade no doutorado foi... Eu participei de um concurso para substituto para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O período que eu fiquei na Rural foi de 2014, de maio de 2014 até julho de 2015. Eu atuei como professora substituta no curso de Engenharia de Materiais nessa universidade, ministrando as seguintes disciplinas: corrosão, materiais poliméricos, engenharia de polímeros, que era uma disciplina também, introdução à ciência dos materiais e físico-química dos polímeros. Essa experiência, ela foi fundamental para confirmar o que eu queria muito para a minha vida, que é ser professora de nível superior. Foi uma experiência marcante na minha vida. O curso ainda era relativamente novo, então tinha muitos alunos que foram fazer mobilidade, porque não tinha um quadro completo, né, de docentes.
E eu acredito que eu pude contribuir aí, né, com a formação desses alunos, incentivando, motivando e dando o meu melhor aí em sala de aula. Tanto que em 2015 eu comecei uma especialização em processamento de plásticos e borracha, onde eu tive a oportunidade de aprender desde a ciência, né, básica e até o processamento mais focado no dia a dia da indústria, na indústria de transformação. Eu queria levar para eles, para a sala de aula, uma vivência, uma experiência, uma visão, um olhar mais apurado do que acontece na indústria de transformação. Como extrusar o material, de forma mais... Porque, assim, no doutorado, eu tive disciplinas, mas na especialização, o enfoque era a indústria. Era o dia a dia na indústria. Então, a gente tinha vários estudos de caso e eu consegui levar isso para a sala de aula para dar essa disciplina aqui, ó, engenharia de polímeros, que um dos tópicos importantes era o processamento de materiais. Então, pude agregar, né, com essa especialização. Em 2015, também eu tive a oportunidade de trabalhar como química responsável numa fábrica de produtos de biscoito amanteigados. É um produto alimentício, é uma empresa pequena, perto da minha casa, e essa empresa eu trabalhava 6 horas, de 4 a 6 horas por semana. Eu ia lá uma vez por semana, visitava a parte, né, a fabricação, verificava os protocolos, verificava se estava sendo seguido todos os POPs, conversava um pouco com a chefia, e também trabalhava muito com a parte de rotulagem dos biscoitos. Então, assim, foi mais essa parte aí, e uma parte também de treinamentos, né, com o pessoal da fabricação, da produção. Então, foi uma experiência muito legal, e essa experiência foi muito fruto da minha química industrial, que eu fiz em 2011, porque dependendo do segmento, como bacharel, tem algumas limitações, dependendo da indústria. Então, foi muito importante, né, ter completado aí a minha formação. E frutos do doutorado, né, produção científica, eu publiquei aqui no doutorado 2 trabalhos, né, na Europim e o outro na Macromolecular Simpósia. A minha tese teve como título Compatibilização de misturas constituídas de polímeros biodegradáveis, defendi aí em 27 de fevereiro de 2018. Pós-doutorado, 2018. Bom, como eu defendi em 2018, fevereiro, até sair o processo seletivo para o CNPq, levou um tempo, né, alguns meses. Então, para eu dar continuidade, eu comecei a trabalhar com a professora Bluma como assistente de coordenação. Na verdade, a gente recebia demandas de algumas empresas, da Petrobras, por exemplo. Então, a gente fazia algumas análises, né, para avaliar a qualidade, verificar possíveis defeitos. Às vezes, chegava uma situação, por exemplo, com a Metrô Rio, que vinha com as fibras, né, com o material que estava arrebentando no processo dele. Então, a gente fazia algumas análises térmicas, né, para avaliar possíveis causas de problemas e soluções. Então, eu atuei alguns meses como assistente de coordenação, dando suporte. Um dos trabalhos, por exemplo, foi qualificação de um produto químico para ser utilizado em injeção submarina. Então, a gente fazia também análise de óleo lubrificante. Eu acredito que foi uma parceria com a Petrobras, que era a prestação de serviço na época. E no mesmo ano, 2018, surgiu uma parceria, né, do nosso laboratório, que é o Laboratório de Misturas Poliméricas Condutoras, da professora Bluma, e uma parceria com o pessoal da COP, da UFRJ, da Engenharia Elétrica, para fazer um projeto junto com a Light, né? A descrição desse projeto a ideia central era desenvolver filmes indicadores de danos mecânicos. Então, o nosso relógio, né, que a gente tem de medição de energia, a ideia era o seguinte: promover um filme inicialmente transparente e que seja cristalizável com atração. Então, se porventura ocorresse alguma violação nesse relógio, nessa configuração, no filme, o filme era inicialmente transparente, ele poderia começar a ficar opaco com essa cristalização induzida. Então, era um dispositivo aí, era uma ferramenta, né, um artifício para visualizar, para poder ter um controle em qualquer violação possível nesse relógio. Então, foi um projeto também bem interessante. Eu fui bolsista, né, pela Fundação Copetec, até sair o meu doutorado, o pós-doc, que foi no final de 2018. Então, de 2018 a 2019,
eu consegui, né, a bolsa do CNPq, que é o bolsista do pós-doutorado júnior, com duração aí de 1 ano, eu fiquei até um pouco menos. E as áreas de conhecimento aí principais, né, foram engenharia de materiais e metalúrgica, porque foi pela COP, né, a professora Blum, ela atua no Instituto de Macromoléculas, também no PEN, compostos poliméricos condutores de eletricidade e compatibilização de misturas poliméricas. Em 2019, né, no ano seguinte, surgiu no Instituto de Macromoléculas bolsas de PNPD, que é o Programa Nacional de Pós-Doutorado. Essa bolsa é muito interessante porque ela é maior, mais extensa, na verdade, né? O valor é o mesmo, mas ela é mais extensa. Então, você tem um tempo aí para melhorar o currículo, um tempo para ganhar experiência e um tempo também para tentar concurso. Então, eu fui, assim, muito animada para essa oportunidade aí. E aí, na área de conhecimento, foi, né, a ciência e tecnologia de polímeros. E uma das linhas de pesquisa do laboratório é materiais absorvedores de ondas eletromagnéticas. É uma aplicação bastante interessante, tanto na área civil quanto na área militar. Dispositivos eletroeletrônicos, porque a gente sabe que há uma interferência grande de radiação e isso provoca problemas de saúde. Além disso, os radares, né, na área militar precisa ser cada vez mais ficar cada vez mais escondido, vamos dizer assim, né? Então é uma tecnologia furtiva, então é bastante interessante essa área, e compostos poliméricos condutores de eletricidade. Bom, a pesquisa, né? A motivação de trabalhar com polímeros biodegradáveis, pelo menos parcialmente biodegradáveis, como, por exemplo, poliácido lático e EVA, né? O coacetato de etileno de acetato de COVID, EVA, que tem os teores C18, C28. Essa mistura PLA e EVA é uma mistura parcialmente biodegradável, né? É uma mistura heterogênea, e é interessante porque a gente consegue não ter uma propriedade intermediária se fosse uma mistura miscível. A gente consegue, quando tem uma mistura immiscível, projetar, né, uma propriedade específica. Então, eu investi muito aí nessa parte de misturas heterogêneas. E né, sempre com motivação de reduzir o impacto ambiental. Então, a crescente preocupação com o aumento dos resíduos de polímeros no meio ambiente, principalmente no setor de embalagens, o descarte, desperta bastante interesse por polímeros alternativos com caráter biodegradável. Então, nessa mesma linha de compatibilização de misturas constituídas de polímeros biodegradáveis, resultaram com esse enfoque nessa temática aí, algumas publicações, tá? Em 2017, pela Europim, Macromolecular Symposium em 2018, na Frontier Materials em 2019, na Journal of Applied Polymer Science em 2022, sempre tangenciando aí esse tema. Em 2021, eu regressei à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na pandemia, né? No auge na verdade, o 21 estava mais tranquila a pandemia, né? Foi uma oportunidade para cobrir uma licença maternidade. Então, foi um período que eu fiquei, tá? Ministrando aulas online. As disciplinas lecionadas foram engenharia de polímeros e materiais poliméricos. Então, aqui está uma foto da Universidade Rural, o campus Seropédica. Então, uma das linhas, né, de pesquisa bastante consolidada é com base em misturas heterogêneas, condutoras à base de tubo de carbono. Com isso, o ganho de aprendizado em processamento de materiais poliméricos, sobretudo em técnicas de caracterização reológica, térmica, elétrica, dentre outras, tem me permitido fazer parcerias com outros pesquisadores, resultando em publicações de artigos científicos, como descrito no meu currículo Lattes, e também uma patente. A gente depositou uma patente em parceria, o FRJ, outras instituições, a parte militar também, existe um grupo de pesquisa que também, né, está junto nesse trabalho. A presente invenção revela estruturas multicamadas, formada por 3 monocamadas, tá? As referidas monocamadas são constituídas de fluoreto de polivinilideno, PVDF, modificada com negro de fumo e grafite, além de serem interpostas para uma estrutura comercial de honeycomb. Então, existe um apelo tecnológico, o enfoque é na área militar. Então, a minha participação foi
no preparo desse material e na caracterização, principalmente. Junto à pesquisa, tive a oportunidade de orientar os seguintes alunos de iniciação científica: a Maria Eduarda, da Escola de Química, o Ryan Borges, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o Antunes, que era um jovem cientista, aquele programa, né, que tem para incentivar a pesquisa da UFRJ. Vale destacar que eu atuei como co-orientadora, juntamente com a professora Bluma, da aluna Sueli Cristina da Silva Marques, pelo PEN. Ela defendeu o mestrado em março de 2021. Foi a minha primeira aluna de orientação, né, de ensino no mestrado. Atualmente, estou como pós-doc no laboratório de misturas poliméricas e compostos condutores. Então, pensando em pesquisa de natureza exploratória, tenho procurado desenvolver e caracterizar diversos materiais, bem como diferentes processos, né? Então, as principais linhas que eu tenho atuado no pós-doc: diferentes métodos de processamento de nanocompósitos poliméricos, com morfologia contínua, buscando sempre melhorar as propriedades, principalmente elétricas. Propriedade mecânica e propriedade elétrica. Outra linha: compósito condutor de eletricidade à base de misturas de PVDF-EVA, contendo nanotubo de carbono funcionalizado com diferentes líquidos iônicos. Líquidos iônicos ele tem várias aplicações, né? É um material incrível. Por quê? Ele tem um apelo da química verde, porque ele tem uma baixa volatilidade. Ele pode ser utilizado em processos de transesterificação, como um catalisador para a produção de biodiesel, e ele também atua muito como agente compatibilizante em misturas, né, heterogêneas, misturas poliméricas. Então, tem vários campos, e de acordo com a estrutura, de acordo com o CAT, o ânion selecionado, a gente pode desenhar aí um pouco o que a gente quer. A gente fala estrutura projetada. Então, se eu quero um material mais hidrofóbico, mais hidrofílico, você pode desenhar um pouco a estrutura aí de acordo com a seleção dos cátions e dos ânions. Compatibilização reativa e não reativa de mistura heterogênea, compósitos e nanocompósitos condutores, visando aplicações como absorvedores de ondas eletromagnéticas, que aí é justamente fazer todos os testes no equipamento de blindagem, para avaliar aí o quanto o material está absorvendo essa energia eletromagnética, o quanto ele está refletindo, ou até mesmo transmitindo. Síntese, e uma linha mais nova, síntese e funcionalização de sílica, organicamente modificada. A ideia dessa síntese é justamente aplicar em fluidos eletroreológicos, que é uma área muito interessante, né, que o material tem uma resposta reversível. Você aplica o campo elétrico, ele responde, ele retorna. E com isso, esse conceito é aplicado, explorado na parte de aviação, na parte automobilística. Então, é uma linha mais nova no meu caso, não do laboratório, mas no meu caso. Então, estou explorando aí diferentes sílica, diferentes partículas para aplicar em fluidos eletroreológicos. O aprendizado acadêmico tem sido duplo: pesquisa científica e formação de recursos humanos. Participação como membro pesquisador dos seguintes projetos de pesquisa coordenados pela professora Bluma. Eu já comentei isso anteriormente, né, que são esses filmes indicadores pelo projeto Light, em 2018. Outro projeto que teve vigência, que está em vigência ainda, de 2019 a 2023, líquidos iônicos, sintetizar líquidos iônicos também, não só utilizar os comerciais, para o desenvolvimento de materiais híbridos, nanoestruturado, visando aplicações estratégicas, tanto a parte de dispositivos eletrônicos, a parte de tecnologia furtiva. Rede de pesquisa cooperativa em materiais nanoestruturados e engenharia de dispositivos funcionais. O referido projeto foi contemplado dentro do edital do programa Redes de Pesquisa em Nanotecnologia do Estado do Rio de Janeiro, vigência 2019 a 2024. Nanocompósitos multifuncionais para aplicações estratégicas. Esse edital tem como vigência 2021 a 2024. Materiais heterofásicos e nanoestruturados
estruturados, com aplicações também em área estratégica, que explorar diferentes misturas, diferente par de misturas, PLA, EVA, PVDF, polipropileno, então diferentes misturas para ter aí um material nanoestruturado, explorando não só nanotubos de carbono, mas também grafeno, negro de fumo, fazendo híbridos, tá? Extensão. Atuei como professora, como falado anteriormente, né, pela Uniswan, no período 2012 a 2014. A instituição tem esse programa de CAP Férias, né, do curso de graduação. Ministrei palestra sobre diversas aplicações dos materiais termorrígidos, do barco e avião a compostos, a componentes eletroeletrônicos, na 7ª semana, né, de polímeros. Ministrei também uma palestra sobre a aplicação de líquidos iônicos, nanocompósitos e blendas poliméricas, na 3ª semana acadêmica de engenharia de materiais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Participei do projeto de extensão 2ª semana de química do campus Humaitá, Colégio Pedro II, explorando a química sobre diferentes olhares e despertando aí, né, a garotada do ensino médio. Ministrei o minicurso de cromatografia líquida de alta eficiência, com ênfase na área de fármacos e cosméticos, no 3º Café com Ciência, na Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO. Também o minicurso de cromatografia líquida, né, de alta eficiência aplicada aos fármacos e cosméticos, na 14ª semana de polímeros, no IMA. Também, no mesmo evento, né, foi até na pandemia, em 2020, ensaios reológicos com ênfase em polímeros, na 14ª semana de polímeros. E também, por último, participei do projeto de extensão submetido na Semana de Integração Acadêmica, o SIAC da UFRJ, misturando para melhorar em 2022. Perspectivas. A possibilidade de explorar o conhecimento de toda a cadeia produtiva, desde o petroquímico básico até a indústria de reciclagem, é um dos motivos que me impulsiona a seguir na área de processos orgânicos. É uma área incrível, porque você consegue ver toda a cadeia produtiva. E eu, como sou polimérica, toda essa parte inicial aí foi fundamental para entender toda a cadeia. Almejo ter uma boa interação com o corpo docente, construindo parcerias em todos os aspectos. Também possuo interesse em continuar na linha de pesquisa desenvolvida durante o meu doutorado na área de materiais compósitos, condutores e polímeros biodegradáveis, bem como começar os novos desafios na área de biomassa, explorar agora, né, pensar no meio ambiente com outras possibilidades, que são imensas possibilidades nessa área. É uma área bastante promissora, fundamental para o meio ambiente. Precisamos realmente cuidar do nosso meio ambiente. Comprometo-me em ser uma docente dedicada que estimule o aprendizado dos alunos. Minhas perspectivas baseiam-se em compartilhar essa bagagem adquirida ao longo da minha trajetória, de forma a contribuir na formação de recursos humanos no âmbito de ensino, pesquisa e extensão. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Elaine. Parabéns pela trajetória, pelas conquistas. Você realmente é uma batalhadora, que a gente pode ver na avaliação da teu memorial, da tua defesa. Eu vou passar agora para as perguntas, mantendo o cavalheirismo. Você pode, não precisa mais, pode descompartilhar a sua tela? Sim. Eu vou passar para a professora Kátia para fazer a primeira pergunta, por favor. Continua muda mais uma vez. Pois é, esqueço. Parabéns, Elaine, pela sua trajetória, realmente bastante focada no que quer, e trabalhou em várias áreas, e entre essas áreas que você trabalhou, né, seguindo o que a universidade pede para nós, professores, como professores da universidade, que a gente atue na área de pesquisa, de extensão e de ensino, e você vem atuando nos 3 segmentos,
Mas eu queria perguntar para você, dentro do segmento do ensino, qual seria, eu vi que você trabalhou, né, também nessa época de pandemia, dando aulas online. Então, qual seria a sua estratégia de ensino como professora do DPO? O que você pensaria em utilizar para motivar os alunos, já que esses alunos pós-pandemia, eles vêm mostrando assim que eles perderam o hábito de estudar, que eles têm dificuldade de participar da aula, de prestar atenção na aula, de interagir com os professores. Eu tenho percebido, eu e outros colegas, nós temos percebido e conversado sobre isso, que os alunos têm dificuldade de interagir. E eu queria saber se você pensa em alguma estratégia para melhorar essa situação, né, desses alunos pós-pandemia, agora que nós voltamos, e espero que continue, né, pelo menos no ensino presencial. O que você pensaria em fazer para melhorar essa situação? Ok. Realmente é um desafio, né? Restaurar essa dinâmica deles. Então, assim, uma das propostas é tentar muito ligar a teoria com a prática, sabe? Por exemplo, tentar voltar às visitas técnicas, eu acho importante. Incentivá-los, mostrar para eles a importância, por exemplo, porque muitas vezes, né, o aluno vê a matéria como muito cansativa. Então, assim, eu acho que tem que ter uma contextualização, tentar trazer para a sala de aula temas atuais, temas que possam despertá-los. A questão do meio ambiente, que está muito, muito né, muito assim, sendo comentada nas redes sociais, por exemplo. Então, assim, temas presentes do dia a dia deles. Então, por exemplo, falar com eles a importância, né, de se estudar assuntos para poder salvar até mesmo a humanidade, porque se não fosse a pesquisa, se não fosse assuntos, porque assim, para se chegar a desenvolver vacinas, por exemplo, é porque o pessoal fez uma graduação, se dedicou muito, fez mestrado. Então, a importância de buscar conhecimento. Buscar conhecimento é uma ferramenta de contribuição significativa para a vida, para a sociedade, para o nosso país, para o mundo. E assim, quando eu dava aula, eu dei aula em 2 momentos, presencial, na rural, e depois voltei para a rural online. Realmente, eu tentava ao máximo, né, buscar interação. Eu acho importante a interação professor-aluno, porque é uma troca, né? Então, assim, o professor não é apenas o homólogo, ele que fala. Eu acho importante ouvi-los. Eu acho importante você chegar na sala de aula bem com uma palavra de motivação para eles. Porque eu acho que a geração está um pouco diferente, né? Hoje em dia a geração está muito internet, tudo é celular, não querem copiar a matéria. Então, assim, buscar ferramentas metodológicas que eles possam forçar um pouco também eles terem mais prazer em livros, né? Livros também, não só em PDF, mas também buscar o livro físico. É importante esse contato com a biblioteca. Eu sei que a internet é uma ferramenta incrível, mas assim, sempre falar para eles, sempre destacar que um bom profissional, ele começa na sala de aula. Então, se eles almejam ter um futuro brilhante, seja na área da indústria, seja na área acadêmica, começa no primeiro dia de aula o preparo. Um bom aluno é um bom profissional. Tá bom. Obrigada. Obrigado, Elaine. Vou passar a palavra para o Pedro, por favor, para fazer a pergunta dele. Vamos lá. Bom dia aí, Elaine. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, pela sua trajetória, né? Vamos falar um pouquinho de extensão, que é um dos pilares aí da universidade, junto com a pesquisa e o ensino, né? Normalmente, o curso de extensão, ele tem, dentro da área tecnológica, tem muita dificuldade, né? As atividades de extensão de serem implementadas. E agora, com o MEC, a gente vai ter, a nova resolução do MEC, a gente vai ter aí 10% da carga horária de todos os alunos de graduação em extensão. Então, o que a gente está querendo saber de você de extensão é o seguinte. Primeiro, o que você entende por extensão universitária? E depois, quais são as ações extensionistas que você vai implementar
caso seja professora da Escola de Química, dentro da Escola de Química da UFRJ? Ok. Eu entendo que a atividade de extensão é um puxadinho na sala de aula, né? É o que você faz não só obrigatório, cursando disciplina, mas o que você faz fora da sala de aula. Então, seja uma palestra, seja um curso, seja uma oficina, né? É tudo que você faz para agregar ao seu currículo. Então, eu acho que é fundamental andar junto. Pesquisa, ensino e extensão. Para eles, nível, né, graduação, eles fazem também iniciação científica, que também não deixa de ser, mas assim, os eventos, incentivados a participar das semanas acadêmicas, trazendo assuntos relevantes, trazendo assuntos da área que possa agregar na formação desses alunos. Então, assim, como extensão, se eu fosse, né, eu sendo professora, eu iria conversar com o corpo docente, avaliar as necessidades do curso, porque quem chega precisa ouvir os mais antigos, os experientes, né? E eu iria propor cursos, mini cursos, né, de uma forma até mais frequente, mini cursos, por exemplo, quais os cursos importantes dentro do curso de química, né, o curso de química na UFRJ, processos orgânicos, quais são os temas relevantes. Então, tentar trabalhar com mini cursos, tentar incentivá-los para isso. Acho importante também a realização também de encontros, o encontro de alunos de outras universidades, a interação entre os alunos, então os congressos. Eu acho que a gente precisa incentivar bastante, né, a ida aos congressos dos alunos. Eu acho que congresso agrega bastante, incentiva, né, a apresentação de trabalhos. Mas, assim, basicamente, eu iria incentivar essa parte de... Eu tenho alguns cursos prontos, né? Eu sempre, na pesquisa, aquilo que eu tenho mais afinidade, que assimilo melhor, eu monto sempre um cursinho. Então, por exemplo, reologia é uma área que eu me identifico muito. Então, já tenho mini cursos prontos, sabe? Cromatografia, eu aprendi na indústria, então eu montei curso. Então, assim, eu sempre tento a teoria e colocar isso em prática em forma de curso, né? Então, assim, por exemplo, a parte de montar palestra na parte de biomassa, por exemplo, que é um assunto muito interessante. Eu confesso que nem eu tinha essa dimensão toda de como é importante, como tem campo para você apresentar palestra, montar cursos, buscar essa participação dos alunos, né? E também tentar fazer também muito essa ponte também, né, da pesquisa, da faculdade com a indústria. Eu acho que visita técnica é uma coisa muito importante também, abre porta para os alunos, às vezes através de uma visita técnica, ele faz um contato e consegue depois um estágio. Então, assim, iria muito atuar nessa parte de incentivar o aluno a ir além, não ficar somente dentro de uma sala de aula assistindo aula, mas ele buscar ferramentas para agregar na sua formação. Tá, joia. Muito obrigado. Obrigado, Elaine. Eu vou inverter na última arguição. Eu me coloquei e fiz a pergunta, mas eu acho que eu fui pouco cavalheiro. Então, eu vou ser o último, como sou presidente da banca, serei o último a fazer pergunta e vou passar seguindo a ordem para o professor Leite, depois o professor Marco Gaia, e para fazer seus questionamentos, suas perguntas, e eu fecho. Por favor, Leite. Sem som, Leite. Está mudo. Desculpe aí, eu realmente estava mudo e não percebi. Bom dia, Elaine, e parabéns aí pela sua história e pela sua trajetória na química, né? A gente está vivendo um contexto atual muito disperso, né? A gente tem vários desafios, né? Como mudanças climáticas, guerra, crise energética, inflação, etc., né? Qual a contribuição que você pretende oferecer como professora da Escola de Química e do DPO, né?
oferecer para a sociedade aí, nesse contexto conturbado? Ok. Então, realmente, né, o meio ambiente está sendo muito bombardeado. Eu vi que a Escola de Química tem algumas linhas. Uma das linhas, por exemplo, na área de biodiesel, né? E biodiesel você pode pensar em inúmeras possibilidades de matérias-primas, né? Matérias-primas oleaginosas, tem diversas. Então, assim, eu já assisti algumas palestras, né, da PR4, e eu vi que os professores buscam muito, assim, a questão de aumentar o percentual de diesel, né, maximizar isso. Então, assim, eu creio que uma das linhas bastante importantes que poderia agregar muito é nas linhas de pesquisa voltada para a área de biomassa. Eu acho que é uma área bem promissora, com muito campo, tem campo para todos trabalharem, né? É bem diversificada e é importante, né, para a sociedade. Em relação, por exemplo, né, um problema que a gente vive, a química fina, por exemplo, infelizmente, a gente exporta nossas matérias-primas muito, em larga escala, né, nos commodities. Mas, infelizmente, na hora de... Nossos fármacos, os medicamentos são caros por isso, porque a gente precisa importar. Boa parte, praticamente, né, maioria aí dos intermediários são importados. Então, assim, a gente precisa muito, né, da união da faculdade com as empresas, fazer parcerias, para a gente conseguir, porque o Brasil tem pesquisadores competentes, a gente precisa também da cooperação do governo para ter incentivo em tecnologia. Eu vi uma palestra da Escola de Química PR4 que fala que as enzimas são caríssimas e a gente importa enzima. Por que não investir, né? Eu sei que não é fácil, tá? São desafios, é mudança de paradigma, mas investir mais, buscar formas de... O que acontece? Como o professor pode fazer isso? Eu acredito buscando projetos, né? Tanto pelo governo, buscando parcerias com empresas e se unindo também com o corpo docente. A Escola de Química ela é renomada, tem professores assim excelentes, muita experiência, então eu acho que quem está entrando, a gente precisa, como se fosse assim, acho que colar um pouco, né, com essa experiência que vocês têm já de caminhada, e com certeza eu acho que união, parceria, força de vontade e muita pesquisa, a gente consegue aí propor alternativas para o meio ambiente, na parte de intermediários, buscar tecnologias, pensar na parte de tecnologia enzimática. Então, eu creio que os caminhos sejam, né, em torno disso aí comentado. Ok. Obrigado. Passar a palavra para o Marco e depois eu fecho. Bom dia, Elaine. Os parabéns pela sua apresentação e pela sua carreira. Bom, você está se candidatando a uma vaga para um departamento de processos orgânicos, né? E uma das coisas que eu observo na UERJ, né, observei desde que eu ingressei na faculdade, tem um tempinho, é a questão da busca pelos problemas reais da indústria na formação do aluno, né? Então, a pergunta que eu faço para você seria o seguinte: como é que você espera, né, trazer essa questão, né, da realidade dos problemas industriais? Porque processo não é só a química, né? O processo engloba uma quantidade significativa, todas as disciplinas que são ministradas no curso de engenharia química, né? Então, eu queria saber como é que você pretende, né, abordar esse assunto na disciplina que você vier a ministrar. Como é que você pretende trabalhar com essa questão da realidade na engenharia química? Ok. Então, realmente, né, o processo orgânico abrange processos de uma forma muito, não só química, mas processos em si, né? Então, por exemplo, a gente poderia pensar quais são os gargalos que as indústrias, né, enfrentam. Então, por exemplo, processos orgânicos eu acho incrível porque o aluno vai conseguir ver, né, desde uma nafta até lá o polímero, ou um fertilizante. Ou, se for uma origem biomássica,
verificar o produto. Então, ele consegue ter uma dimensão de um todo, início, meio e final, né? E aí tem os parâmetros de processos, né? Pensar em verificar possíveis catalisadores, por exemplo. A gente, enzimas, como eu falei, são caras, e os catalisadores químicos tendem a poluir muito mais. Então, assim, pensar, fazer essa correlação com catalisadores, buscar alternativas também. E, assim, uma coisa muito importante as empresas passam por isso, é o tratamento do resíduo, os rejeitos. Então, assim, esse fechamento, a indústria, ela tem se comportado, né, de forma mais firme em relação ao meio ambiente, porque tem sido cobrada. A legislação tem sido mais enfática. Então, eles têm pensado mais, né? Não posso descartar, eu não posso fazer um descarte indevido para o rio. Eu não posso colocar minha chaminé de forma inadequada e emitir gases, né, que contribuam para o efeito estufa de qualquer maneira. Então, existe um controle. Então, assim, a gente pode, como universidade, como alunos de graduação, mostrar para eles, né, possibilidade de ajudar as indústrias a resolver esses gargalos, tá? E uma coisa também que eu ia até falar, que fugiu agora da minha mente, nossa... Mas, assim, os parâmetros, né, de processo... lembrei. Tentar buscar cada vez mais gerar menos resíduo e atender mais a química verde, os princípios da química verde. Então, por exemplo, tem processos que geram muito solvente, processo em várias etapas. Então, assim, levando isso para eles, né, estudo de casos, né, não citar nomes, mas, por exemplo, caso tal... tem esse processo. Será que esse processo é um processo que atende a química verde? Então, assim, gera muito resíduo, economia de átomo, né? Então, assim, tentar sempre linkar isso com eles de processo, parâmetros de processo, tratamento de resíduos e otimização de parâmetros, porque a empresa, ela quer melhorar e ela visa lucro. Então, ela quer conciliar justamente isso. Eu não posso perder, eu quero lucrar, mas eu preciso estar atendendo à legislação vigente. Então, eu acho que o aluno da graduação do curso de processos orgânicos, ele tem ferramentas para levar aí possibilidades como estagiário, como possível funcionário depois, né? Ideias, ferramentas e a parceria aí empresa e faculdade. E, inclusive, inserindo nossos alunos, né? Para fazer aí, trabalhar em startups, trabalhar com eles na parte de não só estágio, mas em projeto, começar a inserir aos poucos, né, esses alunos aí, para eles também terem uma noção, né, o que é a indústria. Obrigado, querida. Obrigada. Muito bem, para finalizar, então, eu vou fazer a minha pergunta. A gente ainda está dentro de um tempo razoável, então vamos lá. Olha só, Elaine, você vai estar se candidatando no cargo de professor na UFRJ, que é a maior universidade federal do país. Isso dá para você uma responsabilidade, dará para você uma responsabilidade imensa na participação da formação de várias gerações profissionais, né? Uma carreira produtiva que vai até o fim de professor, vai pegar 35 anos, são 70 semestres, cada semestre com algumas turmas e algumas dezenas de alunos, todas as contas, e o impacto é muito grande. Por outro lado, a gente vive um momento em que o mundo, quando o professor Leite citou, as incertezas no mundo, tem uma outra situação, que são transformações tecnológicas muito rápidas, né? E sociais. A gente viu a pandemia, como é que ela afetou a vida e como forçou e acelerou determinadas coisas, mas muito além da pandemia, a gente tem outras, a indústria 4.0, tem coisas que vão se acelerando a partir de bioeconomia e genética e tal. Então, a gente tem muitas transformações acontecendo ao mesmo tempo, e o desafio para você, como professora, formar essas novas gerações e profissionais que daqui a 5 anos vão para o mercado, que vão encontrar uma indústria muito diferente da atual. Então, dentro desse cenário, desse contexto de responsabilidade, eu queria ouvir de você quais seriam os maiores, 3 maiores desafios de um professor da área de tecnologia na construção das habilidades e das competências
desses novos profissionais, dos seus alunos, desses novos profissionais, para enfrentar ou para se inserir nesse mundo futuro, né? Nesse mundo onde ocorreram essas mudanças. Então, quais seriam, no seu entendimento, os principais desafios na construção dessas habilidades e de competências dos alunos? Ok. Então, o primeiro desafio pós-pandemia é trazê-lo, de fato, para a sala de aula, né? Porque eles voltaram, mas voltaram entre aspas, não estão com aquela motivação, né? Perderam aquela rotina de pegar ônibus ou carro, enfim, chegar na faculdade, horário cedo. Então, assim, trazer, né, para eles a conscientização de uma forma mais massificada da importância da relação professor-aluno em sala de aula e entre os colegas, porque assim, a gente aprende muito uns com os outros. Então, o ensino remoto, ele é bom, ele foi uma ferramenta fantástica para a gente não parar, mas o ensino presencial, nada se compara ao ensino presencial, porque a interação ali é muito maior, professor, aluno, entre os alunos, então trazê-lo, motivá-los a ter gosto novamente de sentar, né, de ir para a sala de aula, sentar, assistir ali, sei lá, 4 horas de aula, ficar o dia inteiro. Então, eu acho que isso é fundamental. Fazer com que eles tenham vontade, porque a força de vontade é tudo. Tentar, eu creio que alguns alunos não aproveitaram muito a oportunidade da pandemia de ter tempo para estudar e eles voltaram com alguns déficits. Isso eu vi em palestras, colegas professores voltaram com uma defasagem um pouco, né, meio complicada em alguns ensinos importantes. Então, tentar, de alguma maneira, né, não é revisar, mas tentar, andando com a matéria, mas tentar restaurar um pouco isso que foi perdido, porque, às vezes, se você avançar demais, mas a base está comprometida, é complicado. Então, reforçar o ensino, mas tentar ver os gargalos aí e tentar repor um pouco isso. E sempre, né, o aluno, ele tem que ser múltiplo, ele tem que ser versátil, ele tem que tentar dar ferramentas para o aluno, né, e possibilidades para ele conseguir também ter uma visão, como iniciação científica, que se aprende muito, equipamentos, aplicação, resolução de problemas, incentivá-lo também, ter um contato no estágio, né, uma vivência com a indústria, né? E assim, é fundamental que as universidades continuem tendo investimento financeiro também, né? Porque fica complicado manter um ensino de alta qualidade também se a gente não tiver investimento. E esse investimento vem por parte do governo federal, né? E também com projetos, parcerias, empresas. Então, ou seja, existem alguns laboratórios que a gente vê que, assim, eu sou mais nova, né? Então eu não posso falar, mas o que eu ouço é que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha essa estrutura. E foi com muito suor de vocês, com muito trabalho, que conseguiram trazer para o laboratório equipamentos de ponta. Então, essa estrutura também é importante na formação do aluno, tecnológica. Porque, assim, é muito interessante quando você fala na sala de aula, olha, vamos falar agora sobre cromatografia, por exemplo. Mas é muito importante, fica muito mais consolidado quando ele consegue ter aulas, né, com cromatógrafo. Pelo menos visualizando ali, interagindo. Então, assim, é o teórico e o prático. Eu penso assim, a teoria vinculada à prática e vinculada ao mercado. Eu acho que esse tripé aí é importante na formação do aluno. Muito bem, obrigado então, Elaine. Com isso a gente encerra a arguição da candidata Elaine Lopes. Acho que a gente pode, eu agradeço mais uma vez, parabéns pela carreira, por todas as suas conquistas, e eu vou pedir a gente podermos interromper a gravação e eu convidar a Elaine então para sair, a gente pode